Varejo teve muito movimento no último trimestre, teve taxação aprovada lá na Câmara, empresas ainda penando para conseguir se recuperar e outras empresas anunciando recuperação judicial. Para entender um pouco esse setor, o que dá para a gente esperar ainda nos próximos meses, eu converso com a Ana Paula Tosi, que é da AGR Consultores. Oi, Ana Paula, tudo bem? Tudo bom, um prazer estar aqui com você e falar de um segmento que a gente adora, que é o varejo. Prazer é nosso. A gente teve mais um trimestre marcado aí por recuperações judiciais, também taxação, né, das empresas, das importações, né, de baixo custo. Quer dizer, foi um trimestre marcante, né, ainda com os juros altos, mas eu queria entender agora que a gente está aí numa temporada de resultados, o que é que dá para a gente esperar das empresas e quais são as principais linhas que o mercado vai olhar nesse momento? Acho que a gente primeiro precisa entender como olhar essas empresas listadas do varejo, né? O tipo de cada uma dessas empresas, né? As empresas que têm uma relação com a renda, ou seja, tem uma ligação maior com taxa de desemprego ou taxa de emprego, ou que tem mais a ver com o crescimento da empregabilidade, enfim, essas empresas vão ter seus balanços mais estáveis, né? Eu não diria os supermercados, por exemplo, né? Por outro lado, as empresas que ainda dependem de crédito, e aí eu vou falar de bens de consumo, aí eu estou indo mais para o elétrico, para o eletrônico, elas ainda vão apresentar balanços, resultados não satisfatórios, por razões óbvias, né? Primeiro, a gente tem lá no escritório uma crença desde do ano passado de que não teria a menor condição do Brasil chegar a uma taxa de juros menor de 2 dígitos, por razões óbvias, questões matemáticas, né? Por perfil de governo gastador, e aí não tem muito milagre. Em paralelo, a gente tem uma reforma tributária que está deixando as empresas meio que paradas. A gente percebe isso lá no escritório, a gente trabalha com consultoria, então a gente atua na cadeia de bens de consumo como um todo, não só no varejo, né? Na indústria de bens de consumo, no varejo e na distribuição, e tá tudo muito morno, tá tudo caminhando meio de, a gente chama de economia caranguejo, tá tudo meio de lado, né? Então a gente não tem grandes expectativas. Com relação às RJs, e que a gente continua tendo algumas RJs, abre aí um espaço de consolidação de operações, que também é o que a gente está vendo, né? Quando a gente olha a fusão ou a consolidação de duas gigantes, como um Grupo Soma com Arezzo, numa nova consolidação, isso na verdade, uma forma de recuperar valor de ambas as companhias e criar um novo movimento de consolidação que deixa essas empresas mais fortes, né? Num parâmetro menor, você tem anunciado hoje uma de Santini comprando uma Capodarte, uma de Santini de calçados, uma multimarca de calçados que fatura algo como 700 milhões por ano, comprando uma marca mais premium que estava em RJ, inclusive, que era a Capodarte. Então, a gente ainda vai ter um ano bastante movimentado. Mas movimentado por essa questão das aquisições, né? E aquisições que acontecem por conta de um cenário que vai continuar não muito favorável, digamos assim, né? Perfeito, mas com certeza a gente não prevê grandes novidades aí nesses balanços, mas eu acho que esse momento, e eu costumo dizer que assim, a gente enxerga o mercado de uma forma diferente do que as pessoas que operam em bolsa, porque o que pra gente é um problema, para o momento das ações é uma grande oportunidade. Então, existe um espaço importante no mercado para consolidação, para que operações que hoje estão com problemas ou de caixa ou de crescimento, ou até de posicionamento, para que algumas operações cresçam em cima do encolhimento da concorrência e outras operações se consolidem, né? Então, eu olhando para frente, eu enxergo oportunidades de consolidação e enxergo possibilidade de empresas que operam bem crescerem em cima da fraqueza dos seus concorrentes. E aonde estariam essas oportunidades de fusões e aquisições? Em termos de segmento, Isso.
Eu diria que em quase todos os segmentos. Eu só talvez... alguns já fizeram esses movimentos com mais força. Então, se você olhar para o segmento dos shopping centers, esse movimento, ele já aconteceu... Entre as grandes, ele já aconteceu. Ainda tem espaço para as operações comprarem shoppings menores? Ainda tem espaço. A consolidação no varejo, no eletro, eu acho que também não tem tanto espaço. A gente já tem grandes operações no mercado. Quando eu olho para um Grupo Mateus, quando eu olho para uma Magazine Luiza, enfim, a gente já tem um movimento grande aí, mas no varejo médio, eu acho que ainda tem bastante espaço. Até de reposicionamento, até de novos mercados, e como eu falei, eu acho que tem um espaço para crescer quem opera bem. Né? Então, quando a gente olha a RJ, acho que faz umas 3 semanas ou 2 semanas que se falou da RJ, da operação da Casa do Pão de Queijo, por exemplo, você enxerga espaço para crescimento de outras cafeterias, que são movimentos muito diferentes. Eu acho que eu comentei isso numa outra entrevista. É muito diferente o movimento da Casa do Pão de Queijo versus o movimento de um Starbucks. As crises não são similares, né? A crise é de um fundo de um gestor que trouxe o Starbucks para o Brasil versus uma crise talvez até de posicionamento de marca e de posicionamento com o mercado consumidor que já vinha acontecendo antes da pandemia, né? Então, você imagina que o espaço da cafeteria ainda existe. A pergunta é quem vai ocupar esse espaço, né? Perfeito. Você falou em crise, uma crise muito emblemática dos últimos meses foi a da Americanas. Como é que você avaliou, assim, que legado essa crise deixou para o mercado como um todo? Tem duas formas de enxergar. Um legado, na verdade, quase um presente de Natal para o Mercado Livre e para os concorrentes, porque e eu gosto muito da operação do Mercado Livre quando ele preenche esse espaço deixado pela Americanas então, eu desconheço pessoas que não sejam apaixonadas pelo Mercado Livre e aquela coisa de você receber uma caixinha quase todo dia na sua casa. E eles deixaram espaço para crescer, para o Magalu crescer também. Então, esse é o legado que eles estão deixando para o mercado. Eles têm um desafio enorme para retomar a confiança do consumidor. Eles têm um desafio enorme para retomar a confiança do mercado como um todo. Sob o ponto de vista de gestão, a movimentação, o impacto do que aconteceu no ano passado foi um impacto para todas as operações de varejo, porque o mercado não entendeu num primeiro momento o que era o que eram aqueles números ou o que era o tamanho daquela fraude, né? Existem blocos diferentes para ser conversado sobre esse tema. Existe um bloco chamado prática de mercado, onde a gente trabalha com verbas comerciais que existem, que é uma relação da indústria com varejo, que tem um nível de governança impecável, porque as partes têm interesses conflitantes na hora que você zera a verba comercial num período contábil e você tem que lançar para prejuízo aquilo que você não consumiu. Por outro lado, então trouxe uma confusão para o mercado, dizendo, tá bom, se eles tinham essas práticas, quais são as outras empresas que possuem práticas semelhantes? E teve uma generalizada incorreta, né? Porque a grande maioria dos varejos tem práticas corretas e governanças corretas. A governança é estrutural dentro do varejo, é muito importante a gestão dessas carteiras como um todo. E esse baque que a Americanas trouxe para todo o varejo foi ruim para todo mundo, porque num primeiro momento ficou todo mundo desconfiado de qualquer operação de varejo, né? Não foram poucas as vezes que a gente escutou, puxa, eu tenho restrições com o varejo, eu não aplico com empresas do varejo, eu tenho o varejo aí... E não é uma verdade, né? O varejo é uma grande oportunidade. O varejo bem estruturado e bem gerido é um varejo gerador de margem, gerador de resultado. Mas você vê gestores sendo mais criteriosos em relação às empresas de modo geral por conta do que aconteceu? Não tenho a menor dúvida, porque a turbulência que foi gerada no início do ano passado, que abalou o mercado como um todo, fez com que todos os gestores e os investidores de varejo, e olha, não só as gestoras, mas você imagina a relação com os bancos, os créditos fornecidos para essas operações, né? E o varejo, ele é um capital intensivo, eu preciso de muito giro para poder gerar margem, então eu preciso desse financiamento, e ele gerou sim uma desconfiança
bastante importante com o mercado como um todo. Por outro lado, como toda turbulência, traz uma nova visão de melhoria de gestão, uma nova visão de processos de governança corporativa mais estruturados, mais robustos, gestão de tecnologia mais robusta, transparência e visibilidade. Então, é óbvio que eu não posso dizer para você que o prejuízo foi pequeno, foi enorme. Mas, por outro lado, do ponto de vista de gestão, o que nós vimos no escritório, a gente passou o ano passado inteiro ajudando as operações de varejo a buscarem a excelência dos processos de governança, a buscarem a excelência na transparência, a buscarem os números mais robustos e amparados com informações robustas para que o mercado tivesse o mínimo de desconfiança. Quer seja na empresa de capital aberto, quer seja na empresa de capital fechado, a gente teve esse trabalho grande ano passado, né? Então, existe esse impacto, sim, mas eu acho que agora a gente já está um pouco mais ameno nos resultados. Você falou a gente, acho que seria legal você explicar um pouco como é que é o trabalho de vocês lá na AGR Consultores, o dia a dia de vocês estão lidando com o que, geralmente? Nossa empresa, ela tem uma atuação específica na cadeia de consumo, a indústria de bens de consumo, o varejo, a indústria que distribui os shopping centers, os atacados, os distribuidores e algumas operações de financiamento de varejo. Então, a gente tem uma visão muito ampla da cadeia de consumo como um todo. E a gente atua no que a gente chama de trilha, né? A gente tem uma trilha de eficiência comercial, uma trilha de eficiência operacional, onde estão os processos e a tecnologia, uma trilha de supply, que é de logística e distribuição, e uma trilha que está com muita força esse ano, que é a de transformação digital, onde a gente faz o que a gente chama de 3-year plan, são um plano de 3 anos de transformação da base de tecnologia de como é hoje, para daqui a 3 anos eu incorporar, inclusive, analytics, que é a parte de inteligência acumulada em dados, e trazer o máximo de oportunidade para o mercado brasileiro. A gente tem o Brasil, o brasileiro em si é um early adopter, o brasileiro gosta de tecnologia, e não podia ser diferente nas companhias, né? Então, essas turbulências de mercado, elas trazem para dentro da nossa empresa as demandas de ajuste. Mesmo quando a gente está com o mercado bombando, se você pegar antes da pandemia, o crescimento, aí eu estou num outro tipo de demanda, que é como é que eu faço a distribuição melhor, como é que eu vendo melhor, como eu faço pricing, quantas lojas eu tenho que ter, qual é o mercado que eu tenho que crescer, eu estou no sul, vou para o Nordeste. Então a gente está sempre envolvido, a empresa está sempre envolvida nessas discussões, né? Recentemente teve essa aprovação, né, de taxação de empresas internacionais, taxação de 20%, né, para empresas de baixo custo, para importações de baixo custo. Eu queria entender como é que vocês viram essa aprovação, se ela foi positiva, se as condições agora elas estão iguais entre as empresas. É o seguinte, eu vou te dar uma informação que saiu hoje até. Quando você olha que o segundo maior investidor e locador de metro quadrado na base do aeroporto de Guarulhos é a Shopee, você consegue medir, primeiro é o Mercado Livre, segundo a Shopee, você consegue medir o tamanho da operação de importação e distribuição dos caras no Brasil. Né? Então, quando alguém fala assim, não, mas é só uma blusinha, não tem noção do tamanho do mercado brasileiro, né? Então, é óbvio que os 20% melhorou, mas está longe de ser o mesmo jogo, né? Que os outros varejistas jogam. A única coisa que a gente diz no escritório a gente só precisa competir de igual para igual, né? Então, de duas uma, ou os grandes varejistas vão implementar operações semelhantes para que busque a mesma taxação de 20%, ou as operações que estão com 20% vão ter que chegar na mesma taxação que as empresas brasileiras. O que não dá para competir é com regras diferentes, né? Então, eu jogo com 6 jogadores e você joga com 12? Não é justo. Então, esse equilíbrio ainda não existe. Melhorou? Melhorou. Mas a gente ainda precisa pôr as coisas no mesmo lugar, no mesmo patamar, né? Vocês têm uma avaliação do que seria colocar no mesmo lugar, no mesmo patamar? Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender como que se faz essas importações, tá? Então,
não é novidade para ninguém o que eu vou falar, mas se fala muito pouco, o que as operações fazem, elas fazem o split no seu pedido. Então, para eu ter o valor mínimo, para ter a taxação de 20. Então, se você comprar $200, você não vai receber um pedido de $200. Eu faço o split desses $200 e em pequenos pedidos de 50, para que eu não tenha 100% de taxação. Então, isso já se sabe, todo mundo sabe. Se você entrar, você vai ver. Você faz o seu pedido de mais de $50, vai ter um split nessas entregas para que eu esteja sempre abaixo desse valor. Então, já está claro, assim, quanto que paga um varejo hoje que importa das mercadorias e quanto paga as operações tipo Shopee, Alibaba, enfim, todos esses aí. A gente tem que pôr no mesmo patamar. Só isso, já ajudava muito. Se fosse realmente só $50, se fosse esse o patamar de verdade, então acho que a gente não estaria discutindo esse assunto. O lance é que não é esse o patamar. O patamar são de centenas de milhões de dólares. E aí o jogo é diferente, né? Muito obrigado pela entrevista, Poppy. Imagina, é uma honra estar aqui com vocês. Legal. Gente, esse foi mais um Money Minds. Se você gostou desse vídeo, dessa entrevista, se inscreva no canal, deixa aí seu comentário, seu joinha e até a próxima.